Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um tema que não é muito agradável, mas é muito necessário e foi muito pedido, que é voltar a falar sobre as demências. As pessoas que estão muito isoladas, as pessoas que estão mais em contato com pessoas que têm algum tipo de demência, têm às vezes se desesperado. E nós, psicólogos, temos sido muito perguntados, as pessoas têm falado muito sobre isso. E nós vamos falar especialmente sobre Alzheimer, que foi um dos grandes pedidos. Vamos então começar? Ações e emoções com Dina Frutuoso. As pessoas nos perguntam muito sobre a parte genética e é muito bom que vocês conversem com os médicos. Há algumas possibilidades genéticas, sim, sempre há, não é? A memória dos nossos genes, sempre há essa possibilidade. Mas existem já, agora em 2021, medicação específica para ajudar, não há cura. Alzheimer, quando é diagnosticado, aliás, eu sempre digo, se há algum tipo de esquecimento, de demência, não comece logo a dizer que é Alzheimer, porque quem diz, quem diagnostica, é o médico. Vocês têm que levar a pessoa ao médico. Muitas vezes, vocês têm toda a razão, a pessoa é extremamente teimosa, não quer ir, já faz parte de um quadro de ser teimosa, de perseverar em algumas coisas, né? Então, as coisas começam com esquecimento, mas as demências pode ser outro tipo de demência, não necessariamente Alzheimer. Então, as pessoas têm muita mania de colocar logo um rótulo. Não é assim, não ajuda nada, rótulos não ajudam nada. Como nós falamos na semana passada sobre as mães que às vezes o filho tem algum problema, mas é preciso, quanto mais cedo ir ao médico, melhor. Aliás, nós precisamos fazer campanhas não só para o neonatal, que as pessoas identifiquem. Me perguntaram muito sobre a síndrome alcoólica fetal durante essa semana. Nós vamos voltar a ela lá nas perguntas. Podem mandar as perguntas. E quem estiver gostando desse nosso trabalho, porque aqui nós falamos de ações e emoções em qualquer idade e qualquer tema ligado a comportamento nesse trabalho que nós fazemos aqui, que é um trabalho de serviço para a sociedade. Nós trazemos alguns temas que podem ser aprofundados em outros lugares, em outros momentos, não é? É muito importante isso. Sintam-se sempre apoiados por nós. Esse é um dos objetivos desse canal, é servir de apoio, um caminho, de uma abertura, de você se sentir compreendido por nós, psicólogos, para que você possa caminhar. Porque o caminho da vida nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Então vamos pensar, quando alguém da família é diagnosticado com Alzheimer, é preciso seguir o caminho. Há uma senhora que está tendo grande sucesso no YouTube porque ela está fazendo diariamente com a mãe que está diagnosticada de Alzheimer, ela vai mostrando e ela apresenta a mãe. Então, quem quiser procurar, quem tiver com dúvida, nós temos, eu quero nesse momento mandar um abraço enorme para a Cidinha, que é uma pessoa maravilhosa, que continua à frente da associação chamada A Paz. É a Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer e Doenças Similares e Idosos Dependentes, que aqui no Rio de Janeiro fica na Avenida Marechal Floriano 65. É uma casa, é um comodato que eles têm, com cursos, com pessoas lá. Durante a pandemia, as coisas são diferentes, mas vocês podem procurar, se escreve A-P-A-Z, A Paz. Então, vocês podem procurar e se comunicar para que, quando tudo isso passe, vocês possam voltar a fazer. Existem cursos, existe apoio, é muito interessante isso. Esse folheto que eu estou mostrando para vocês é um folheto ilustrativo
que foi lançado há uns anos e é muito importante, e nós levamos para a escola, temos alguns números que a Cidinha nos cedeu para nós podermos conversar com as crianças, com os professores, né? Penso que todo mundo aqui já sabe que eu dirijo desde 1996 um trabalho voluntário, e é muito importante. Muitas vezes, quando a gente leva isso, as crianças, a vovó é assim, ou vovô, ou a vovó repete, pergunta a mesma coisa, diz, eu não comi ainda, e acabou de almoçar. Então, é muito interessante que nós não treinamos as pessoas de Alzheimer. Nós temos que nós que vivemos com ele, que convivemos com ele, nós é que precisamos nos cuidar, porque essa pessoa precisa ser medicada de acordo com o que o médico diz, né? Cada caso é um caso. É muito importante que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível, para que a doença ela tenha uma progressão, ela seja vivenciada. Eu acompanhei um caso, o diagnóstico foram 25 anos, as pessoas morrem de qualquer coisa, Alzheimer não mata, Alzheimer só mortifica os outros, porque a pessoa que tem Alzheimer, ela perde a memória, então ela não vai saber o que está acontecendo com ela. E há momentos que vão ser muito dramáticos, é muito difícil a convivência. As pessoas precisam de apoio emocional aos familiares, né? E eu tenho também um folhetinho aqui para vocês, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, publicou, esse é o grupo de Niterói. Essa Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Rio de Janeiro, fica lá em Niterói, na Jansen de Mello. É um grupo muito querido também, faz um trabalho muito bom, e eles têm até um 0800 55 1906. Depois nós vamos escrever e vocês podem anotar. Então, esse folheto são dicas para cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer. O cuidador, em geral, é uma filha. Existem filhos que se afastam, homens se afastam, porque é atributo da mulher, não é verdade. É atributo de todas as pessoas, atribuição de todas as pessoas, não é atributo, é atribuição de todas as pessoas. Alzheimer é uma doença muito difícil, porque o convívio fica muito difícil, porque a pessoa perde o referencial. Vai chegar um momento em que ela diz, quem é essa pessoa? Quem é esse que está aqui? E é o filho, ou é o marido, é um parente ou é um neto, que desconhece as pessoas. Não se sintam ofendidos, faz parte da doença, é a memória que se vai. Mas existem outros tipos de demência. Então, hoje nós estamos dando ênfase ao Alzheimer, porque é muito comum, e o nosso povo, a nossa população, tem muita mania de dizer, faz isso para o alemão não te pegar. Essa doença foi descoberta em 1906, né, por um médico que estudou essa doença. E nós temos, na casuística, pessoas com Alzheimer desde 27 anos. Então, não é doença só de idoso, é uma doença que pode acometer qualquer pessoa. Converse com o seu médico, converse com essas associações que eu falei, né, tanto a APAS quanto a ABRAS, que podem dar ajuda a vocês. Quem tiver dúvidas, se inscreva aqui no canal, coloque o dedinho ali, faça as perguntas, mande perguntas, porque na última semana de maio nós vamos responder algumas perguntas. Já avisei que nós não respondemos perguntas pessoais, não é? Aqui não é consultório, mas aqui é para divulgar esses serviços gerais. Então, vocês podem fazer consulta ao próprio Conselho Regional de Psicologia, pedir nome de pessoas, de psicólogos que sejam especializados no tema. Vocês podem ligar também para o Instituto de Psicologia das diversas faculdades, universidades que nós temos, tanto da UERJ quanto da UFRJ, Unirio, essas faculdades todas, a PUC, que têm curso de formação de psicólogos. E volto a dizer, nós precisamos muito de incentivar os jovens médicos a estudarem geriatria.
né? Nós temos a pediatria e a geriatria. A sociedade está envelhecendo e nós vamos precisar de muitos geriatras. Temos pouquíssimos geriatras em relação à nossa população. Então, nós precisamos de mais geriatras, de mais pessoas que se interessem por essa problemática, por esse tema do envelhecimento, que pode ser mais suave ou menos. Todos não precisam ter Alzheimer. Isso não é uma doença só porque a pessoa envelheceu. Esse é um preconceito, não é verdade isso. Eu contei para vocês já uma vez, e vou rememorar agora, fiz um trabalho com centenários, fiz uma pesquisa e escrevi um livro chamado Centenários, em que eu entrevistei pessoas de 100 a 107 anos, 15 pessoas não tinham nenhum traço de Alzheimer. Então, na nossa sociedade, nós conhecemos muitas pessoas centenárias, muitas pessoas de 90 anos, ou acima de 80, que não tem nenhum traço. É só a gente saber que isso é uma possibilidade. E volto a dizer, desde os 27 anos, nós temos nos livros de medicina casos de pessoas com Alzheimer. Então, nós agora vamos para a nossa micromaratona de emoções. Hoje foi um tema pesado, é um tema necessário, porque muitas pessoas, durante essa pandemia, tiveram problemas mais sérios. Outro dia me contaram o caso, um que fica perguntando, o filho pergunta ao pai, o pai está diagnosticado já de Alzheimer, a mãe faleceu de Covid, e ele fica, papai, que mês que a mamãe morreu? Aí o pai disse, mês passado, nada, já foi há 4 meses. Mas acontece que o filho quer ensinar, isso não existe. É desgaste, não é assim. Nós precisamos estudar. Quando o médico diz que é Alzheimer, é preciso conversar com esse médico. E nós estamos à disposição. Na própria CAARGE, nós vamos fazer algumas rodas de conversa em que esse tema vai vir à tona. Então, vamos para a micromaratona de emoções? Prestem atenção nos olhos. Volto a dizer, a única parte do sistema nervoso que está do lado de fora. Fechem os olhos agora e vamos nos voltar bem para dentro. Preste atenção nos seus hemisférios cerebrais. Quem não lembra, lembra como é que é uma noz? O nosso cérebro é parecido com uma noz. Aqui tem uma parte que chama corpo caloso e de um lado é um hemisfério, do outro lado é outro hemisfério. Preste atenção, de olhos fechados, fique lá dentro de você. Uma noz todo mundo conhece. O nosso cérebro é assim. Por isso, inclusive, que os nutricionistas falam que é muito importante. Quem puder comer uma noz, comer castanha, por dia é muito bom. Quem puder, não é? Quem puder, não estamos dizendo que é para todo mundo, quem puder. Algumas pessoas não podem por problemas financeiros, outros não podem por problemas alimentares, cada um tem suas proibições. Vamos prestar atenção à respiração e vamos lá dentro, bem lá dentro. É como você vai fazer uma visita ao seu lado esquerdo, dentro da sua cabeça, do lado esquerdo da cabeça. Não tem a orelha esquerda? Então, lá dentro, do lado esquerdo. Quem escreve com a mão direita, esse lado esquerdo, porque o nosso é muito interessante, que chama-se cruzado, né? Então, vocês vejam que o lado esquerdo comanda o lado direito do corpo. A nossa razão. Então, o lado esquerdo é o lado da razão. Ilumine esse lado daí, que muitas vezes ele é tão solicitado. Imagine que tem uma luz muito bonita limpando todo esse lado, ficando tranquilo, mais clarinho, limpinho. É só respirar aí, o trabalho é automático. Respire dentro da cabeça, olha que interessante. Como se você estivesse respirando, aumenta esse lado da cabeça e sai pelo nariz. Todas as preocupações, chateações, esse é um momento só seu.
Fique com você. Inspira desse lado da cabeça, expira. Última vez, uma luz bem bonita, fica bem limpinho esse lado esquerdo. Agora vamos para o lado direito da cabeça, que comanda o coração, que comanda as emoções. Então, nós falamos do lado da razão, a lógica, e agora vamos falar do lado da emoção, o que não tem lógica. Tem músicas até que falam sobre isso, né? A nossa emoção. Prestem atenção a esse lado. Vamos também uma luz bem bonita, uma cor clarinha, tom de azul claro, limpando todo por dentro da sua cabeça. Preste atenção à respiração lá dentro desse lado direito agora da cabeça, que comanda o seu coração, que comanda as suas emoções, o que você gosta e o que você não gosta. Preste atenção aí dentro da cabeça, essa luz bonita iluminando todos os recantos, limpando tudo. Conforme você inspira, a luz limpa mais, clareia, e na hora da expiração, chatices, tristezas, aborrecimentos vão saindo, e você fica com você mesmo para viver o dia a dia, né? Nós vivemos o dia a dia. Hoje falamos de um tema difícil, um tema que muitas pessoas têm medo. Não adianta ter medo, adianta conversar com o médico, adianta ter informações sobre a alimentação importante para a sua saúde geral. Beber muita água. O cérebro precisa de água. Muitas vezes a pessoa fica confusa, tem perda de memória, é falta d'água, sabia? Já falei isso aqui várias vezes e vou falar sempre, enquanto eu viver e enquanto eu vier aqui falar com vocês nesse programa. Prestem atenção. Respiração bem gostosa. Agora todo o cérebro está iluminado, desce essa luz pela coluna vertebral, descendo, chama-se vago, né? Eu já contei a vocês que o vago é muito interessante. Ele vai lá, vago, porque ele tem um caminho sinuoso, ele vai até o intestino. Por isso nós falamos que o nosso intestino, ele também tem células nervosas, né? Que ele também nos ajuda nas nossas emoções. Tem gente que de susto tem diarreia, ou fica enfesado. Lembra do enfesado que eu já contei para vocês? Enfesado, cheio de fezes. Vamos procurar fazer com que o nosso intestino funcione bem, e ele vai depender da alimentação, da água. É preciso beber muita água sempre. E, de preferência, água de boa qualidade, água filtrada. Preste atenção à respiração. Faça outra respiração bem profunda na barriguinha, enchendo a barriga. De propósito, eu não estou contando, eu estou deixando vocês contarem mentalmente. Muito importante, preste atenção. Fique mais dentro de você. Se tiver algum caso de Alzheimer na família, converse com o médico, não tenha medo. É preciso sempre ir ao médico, e médicos de confiança, eles nos ajudam muito, eles não inventam doença, não. Sabe que tem gente que diz isso? Não vou ao médico, não, ele vai inventar que eu tenho alguma coisa. Não faça mais isso. Vá ao médico de confiança. Eu, voltando, as pálpebras ficam leves, você vai abrindo seus olhos, prestando muita atenção.